Eu vou falar um pouco sobre como fazer o cálculo da média de idade dos clientes que compraram em um determinado momento e mostrar como é importante fazer a contabilização apenas uma vez do cliente quando ele tiver mais de uma venda sendo feita com a mesma idade. Para entender, vamos fazer um exemplo de como seria isso. Bom, a gente tem aqui a tabela de fatos que mostra as vendas que foram realizadas. Essas vendas foram realizadas para clientes específicos. Esses clientes possuem uma data de aniversário, então é possível saber a idade que ele tinha quando a venda foi realizada. Então a data do pedido, a diferença entre a data do pedido e a data do aniversário daria a idade dele naquele momento específico. Então para isso a gente precisa criar, a princípio na tabela de fatos, uma coluna calculada que faz exatamente isso. Usando o DateDiff, a gente busca a tabela, a coluna data de aniversário e faz essa comparação e retorna a quantidade de anos. Até aí tudo bem. A gente poderia pensar que, ok, a gente tem aqui a idade dos clientes em cada uma das vendas. Eu poderia vir aqui pegar uma média dessa coluna que me daria a média de idade dos clientes. Isso não estaria 100% certo. A gente pegaria aqui a coluna calculada, jogaria aqui e mudaria a forma de agregação dela para a média. Essa idade que aparece aqui, por exemplo, os produtos da categoria áudio, a média de idade é de 46 anos. Isso não está 100% certo, porque um mesmo cliente ele pode ter feito várias compras com a mesma idade. E aí, para cada repetição desse fato, eu estaria contabilizando uma média, puxando essa média para cima ou para baixo, dependendo da quantidade de vezes que se repetiria uma determinada idade para um determinado cliente. Então, não está certo. O que tem que ser feito é fazer diferenciação entre as diferentes idades e os diferentes clientes que fizeram compras. Okay? Então, essa é a forma errada de fazer a contabilização. Qual seria a forma correta? Para fazer o cálculo correto, a gente pode fazer o seguinte: primeiro, crie uma tabela com a função summarize. Essa tabela vai retornar as diferentes combinações que existem entre Customer Key, ou seja, a chave do cliente com a idade, dentro da tabela de fatos, ou seja, se o cliente teve mais de uma venda com a mesma idade, ela vai aparecer apenas uma vez. Agora, se ele fez uma compra e depois de alguns anos fez outra compra, aí sim, aí para refletir a realidade, você tem que incluir essa segunda compra, que foi feita com uma idade diferente, dentro do cálculo da média. E aí você pode fazer o uso da função AverageX, que aí você consegue abrir um contexto de linha e iterar dentro dessa tabela que foi criada aqui especificamente para a medida. Então foi atribuída a variável Customer Age, e Customer Age, para cada linha de Customer Age, a gente está fazendo o cálculo da idade e tirando a média no final disso tudo, somando todas as idades para os diferentes clientes e dividindo pela quantidade de linhas que foram iteradas. Dessa forma, a função de média de idade de clientes que compraram determinados produtos está correta. Ok? Vamos ver a diferença. Ó, tem uma pequena diferença aqui, basicamente para baixo, porque quando tem uma venda, mais de uma venda com com o mesmo cliente, acaba puxando a média para cima. Então é isso, o ponto é exatamente esse. Você tem que se preocupar com as distorções que a média pode trazer, porque você está dentro da tabela de fatos, tentando calcular uma média de algo que não está nela. A idade do cliente está sendo gerada a partir das informações da dimensão cliente.
Então as repetições afetam as médias. As repetições dos fatos devem ser eliminadas através do uso da Summarize. Summarize é útil nesse sentido, criar essa tabela temporária para que você itere através da Average apenas na combinação possível de cliente e idade que existe na tabela de fatos. Então é isso. Essa é a dica, a forma correta de se calcular uma média para clientes que fizeram compras. Muito obrigado e até a próxima.